Olá, queridos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, né? Bom, essa aula de hoje, nós vamos dar sequência na evolução. Eu vou estar intercalando e comparando, né, a evolução, a origem da vida. Eu vou me conectar a esses dois parâmetros, a origem da vida e a evolução, ok? Então, com muita calma, com muita paciência, nós vamos saber diferenciar e saber quando e como cada momento aconteceu, à luz da ciência, tá bom? Beleza. Na aula passada eu falei sobre Lamarck e falei sobre Charles Darwin, ok? Na outra aula, em outra aula, né, nós havíamos falado sobre a origem da vida, tá bom? Então, nós vamos agora dar sequência nesse conteúdo aqui com vocês. Então, vamos lá. Prestem atenção. Eu havia comentado com vocês que Lamarck, a sua tese, ela não foi aceita. Charles Darwin colaborou demais, mas do que ele colaborou, nós iremos nos ater à seleção natural. Tudo bem? Beleza. Charles Darwin foi questionado sobre o motivo que levou à formação aos bicos diferentes dos tentilhões. Então, ele não conseguiu explicar, certo? Charles Darwin, ele afirmava que o que fazia os bicos serem diferentes era o alimento. Então, veja, quando ele fala que o alimento faz os bicos serem diferentes, ele está buscando a ideia lamarquista para explicar a sua tese. Ok? Então, como Lamarck ele já estava, né, abaixo, a sua tese não fora aceita, então Darwin vai dar um tiro no pé. Beleza? Então, qual foi o erro de Darwin? Não explicou as diferenças, como que ocorrem as diferenças nos seres vivos. Beleza? Muito bem. Mas por que ele não explicou? Porque na época de Darwin não se tinha dados. Não era possível. Ninguém tinha ideia de genética. A genética estava nascendo na mesma época de Darwin, com Mendel, mas ele não conhecia o trabalho de Mendel. Ninguém sabia o que eram genes, alelos, mutações. Ok? Então, vejam. Ó, nesse momento aqui, ó, vai rolar quase 20 anos depois, né? Mais de 20 anos. Aí vai surgir o neodarwinismo, também conhecido como teoria sintética da evolução. Essa também é chamada de teoria moderna da evolução, ou neodarwinismo, novo darwinismo. Tudo bem? Bom, agora o que acontece? Essa teoria, ela vai se basear em Darwin, né, na seleção natural, ela vai se basear em conhecimentos da genética moderna. A ideia de Mendel já passou a ser conhecida, beleza? Ela vai se basear nas mutações, que passaram a ser conhecidas, e na recombinação gênica. Então, só para a gente finalizar isso aqui, né, para nós não termos problemas. Então, o que fez os bicos dos tentilhões serem diferentes? As mutações aleatórias, tudo bem? E a recombinação gênica. Isso gerou o quê? A variabilidade genética. Beleza? Muito bem. Então, olhem para mim. Olha lá. Ó, mutações mais a recombinação gênica
gerou indivíduos com variabilidade genética. Esses indivíduos passaram pela seleção natural e surgiram aqui os indivíduos adaptados. Ok? Os indivíduos adaptados. Muito bem. Aí, olha só. Olha só. Então, a teoria sintética da evolução, ela traz o quê? Ela traz uma revolução do conhecimento. Surgimento, né, a descoberta das mutações em plantas, em animais, né, com Hugo de Vries, tá vendo aqui, ó? Ela vai a descoberta do DNA, das mutações, da recombinação com Carl Correns, que é uma reprodução sexuada, o conhecimento do crossing over, tá vendo? Então, a variabilidade genética dos seres vivos é igual. As mutações gênicas e cromossômicas, mais as recombinações, fecundação, segunda lei, meiose, crossing over, tá vendo? Então, esses fatores é que vão explicar a origem das diferenças dos bicos dos pássaros tentilhões. E todas as variações que nós conhecemos dos seres vivos. A origem está aí. Tudo bem? Beleza? Muito bom. Com calma, né? Eu produzi um texto para que você possa aproveitar. Ok? Bom, a teoria sintética da evolução, se você observar, a gente vai aprofundando aqui, certo? As mutações naturais e as mutações induzidas. No dia a dia da vida de um ser vivo, normalmente os fatores que levam às mudanças são essas mutações naturais, certo? Essas mutações naturais, espontâneas, certinho? Muito bem. Na maioria das vezes, essas mutações são as que nós mais levamos em consideração. Mas também pode ter induzida por fatores endógenos, né? Nesse caso aí, falhas bioquímicas na replicação do nosso DNA, e também pode ser por fatores exógenos, contaminações de substâncias químicas, radioativas, beleza? Muito bem, que pode desencadear aí as mutações. As mutações podem ser vantajosas ou não. Tá vendo? Pode ser vantajosas ou não. Então, falou em mutações, é ruim? Não sei, pode ser boa, pode ser vantajosa. Aí, ó, se for vantajosas, quando tornam o indivíduo mais adaptado ao meio, beleza? Ou desvantajosa quando enfraquece, quando dificulta, cria problemas. Tá bom? Beleza? Recombinação gênica é o mesmo que reprodução sexual. Na verdade, a reprodução sexual, você permite que os genes da mãe e do pai se recombinem, certinho? Se recombine. Essa recombinação aleatória vai trazer para nós variações que vão nos beneficiar, certo? Agora, para produzir os gametas, nós precisamos ou passamos pelo crossing over, na permutação. Isso aumenta mais ainda a variabilidade genética durante o processo de formação dos nossos gametas. Então, eu posso ter variação genética para formar os gametas e na hora da reprodução. Tudo isso eu chamo de recombinação genética ou gênica. O melhor é recombinação gênica. Ok? Muito bem. Então, a teoria sintética,
ela vai fazer essa análise. Está vendo as bactérias? O que que fez surgir uma superbactéria? Está vendo aqui, ó? Mutações, reprodução sexuada, fez a variação. Então, quando um organismo é submetido ao antibiótico, o antibiótico vai destruir as menos capacitadas. Tá vendo? De tal forma que, ó, passaram pelos antibióticos, ó, sobreviventes. Então, essas bactérias são bactérias selecionadas. Por isso que é importante o indivíduo tomar o antibiótico bonitinho, na hora certa, nas dosagens certas e no tempo certo, para que ele possa realmente acabar com aquelas bactérias. Caso tomamos de forma errada, estamos selecionando superbactérias. Agora, não pode esquecer, o antibiótico não vai fazê-las mais. O que fez as bactérias mais resistentes, aí foi o quê? Mutação, recombinação. O antibiótico só selecionou. Ok? Que bom que você está acompanhando, hein? Você está acompanhando. Aí eu vou jogar uma questão da PUC, só que envolvendo o inseticida, o DDT. Olha lá, ó. Enquanto os antibióticos induzem mutações em bactérias, olha bem, ó, enquanto os antibióticos induzem mutações em bactérias, o DDT as provoca em insetos. Você considera essa afirmação verdadeira? Justifique. Muito bem, tá vendo aí, ó, a questão da PUC, segunda fase. Viu interessante isso aí? Aí olha lá, ó. Não, nem os antibióticos e nem o DDT induzem mutações. Tal conceito expressa, de certa forma, as ideias lamarckistas de que as necessidades de adaptação ao meio induzem o organismo a sofrer transformações. Bacana? Agora, na verdade, dentre as bactérias já havia um grupo mutante. Os antibióticos selecionam essas bactérias mutantes resistentes ao antibiótico. O mesmo raciocínio se aplica no caso do DDT, que atua como agente seletivo de insetos mutantes resistentes. Ficou bacana o entendimento seu agora? Então, o que faz a bactéria ser resistente ou o inseto não é o inseticida e nem o antibiótico, e sim a recombinação gênica, e a reprodução sexual. Ok, ficou claro aí? Não pode ter dúvida, isso é muito cobrado, hein? Tá bom? Então vamos mais. Agora, olha lá. Seguindo a nossa aula e o nosso raciocínio. Na aula passada, eu mostrei aqui de forma rápida para você. Bom, a evolução do indivíduo, ela pode ser lenta, gradual, ou ela pode dar saltos, tudo bem? Então, aqui eu tenho, se a evolução é lenta e gradual, eu chamo de evolução anagênica, ou anagênese, tá vendo? O inseto, o ser vai mudando gradualmente, Agora, se ocorrer uma ruptura, aí eu chamo de evolução por cladogênese. Aqui, ó, houve uma ruptura, tá vendo? Aqui, nesse instante, aconteceu uma evolução por cladogênese. Olha lá, ó. Nesse momento, rompe, vai formar um grupo, e aqui vai formar outro grupo, tá vendo? Houve uma ruptura. Beleza? Então, nesse instante, não pode esquecer, quando há uma ruptura, cladogênese. Agora, quando a evolução é gradual, aí é anagênese. Isso é cobrado, tudo bem? Não pode esquecer que quando o ser vivo vai modificando, essa modificação se dá por mutações, reproduções sexuais. É por aí que ocorrem essas rupturas, tudo bem? Agora, o que faz isso acontecer?
Existem vários fatores, né? Um isolamento geográfico, um isolamento reprodutivo, que a gente vai estudar mais tarde, pode desencadear esse processo. Tudo bem? Bom, mais um passo. Mais um passo. Para você entender que para você formar dois grupos, igual a gente viu ali, aí eu queria que você tivesse muita atenção aqui, ó. A teoria sintética, ó, grande parte dos cientistas adeptos da teoria sintética acredita que a formação de novas espécies, a partir de uma espécie ancestral, lembrou de Darwin? Ancestral comum, aí, ó, princípio da cladogênese, da ruptura, ocorre pelo processo de especiação. Muito bem, vamos analisar. A especiação pode se dar de diversas maneiras, mas eu vou explicar aqui duas. A especiação ela pode ser alopátrica ou simpátrica. Qual que é a diferença? Quando a especiação é alopátrica, eu tenho aqui duas espécies. Aí, ó, formação de novas espécies a partir de grupos de uma mesma espécie ancestral que foram separados por uma barreira física, isolamento geográfico, tal como uma montanha, um deserto, um oceano, um rio. Não entendi, Edinho. Pode me explicar melhor? Posso. Então, vamos pegar aqui para você ver. Vamos imaginar aqui, ó, o que é uma especiação alopátrica. Aqui está a pátria, o ambiente em que a espécie vive. Certo? Presta bem atenção aqui agora, ó. Aqui eu tenho aqui, ó, a espécie A, aqui eu tenho a espécie A. Observa bem, elas são da mesma espécie, mas elas estão em ambientes diferentes. Aqui eu tenho um ambiente 1, separado por uma barreira geográfica, uma barreira física, uma barreira geográfica, tá vendo? Aqui eu tenho um ambiente 2. Então, o que eu quero que você entenda quando a especiação for alopátrica? Vai formar novas espécies, mas a espécie ancestral, elas são da mesma espécie, mas não estão no mesmo ambiente. Estão em ambientes separados, tá vendo aqui? Então, olha aqui, ó. Isso aqui vai evoluir, tá vendo? Vai formar aqui, ó, espécie A1, aqui, ó. Vai evoluir, vai formar uma espécie A2. Ainda são da mesma espécie, só que já são diferentes. Então, aqui eu poderia dizer que seriam subespécies. Tudo bem? Subespécies, vivendo em ambientes separados. Ó. Mais alguns milhões de anos se passaram, aí olha o que aconteceu. Ó. Formou a espécie B e aqui formou a espécie C. Então, veja, o que é especiação? Formação de espécies diferentes. Ó. Tá vendo aqui? É uma especiação. Tudo bem? Agora, quando ela é alopátrica, os dois indivíduos aqui é o ancestral. O ancestral vivia em ambientes diferentes. Tudo bem? Especiação alopátrica. O ancestral vivia em ambientes diferentes. Beleza? Agora, quando a especiação é simpátrica, vem para cá. Aqui, ó. Espécie A, tá vendo? Agora, simpátrica, ó, simpátrica, tá vendo? Eles estão no mesmo ambiente, formação de novas espécies a partir de grupos de uma mesma espécie ancestral que não sofreram isolamento geográfico, mas que foram submetidos a uma seleção natural disruptiva. Muito bem, olha bem aqui, ó. Eles estão no mesmo ambiente, a mesma espécie, ó. Não teve isolamento geográfico, mas aconteceu uma seleção, olha lá, foram submetidos a uma seleção disruptiva. O que é isso? Aquela que seleciona conjuntos gênicos tão distintos dentro da população
que leva ao estabelecimento de fenótipos extremos. Muito bem, então olha o que aconteceu aqui, ó. Olha lá, aqui, ó, formou a população A1, a população A2, continuou evoluindo até formar a população B e a população, desculpa, vamos apagar aqui, ó, até formar a população B e a população C. Tá vendo? Formou duas espécies diferentes. Viu a diferença? Muito bem. A origem, o ancestral. O ancestral pertencia à mesma espécie, tá vendo aqui, ó? Mas aconteceu uma seleção disruptiva. Eles tinham uma pequena diferença, e essa pequena diferença foi intensificada nas gerações futuras, ao ponto de criar novas espécies. Ok? Então vamos ver se você grava. Quando a especiação é alopátrica, as duas espécies, o ancestral comum, viviam em ambientes diferentes. Era da mesma espécie, mas vivia em ambientes diferentes. Quando a especiação é simpátrica, a mesma espécie vivia no mesmo ambiente, mas tinha características diferentes, genes diferentes. Esses genes diferentes foram selecionados e intensificados. Ok, bacana, melhorou a ideia? Então vamos para frente. Agora, que você já sabe a diferença, né, da especiação simpátrica e alopátrica, vamos aqui mostrar. Uma especiação alopátrica. O que você lembra? Os dois indivíduos da mesma espécie, mas eles estavam o quê? Separados. Do grego alos, outro, pátria, lugar de nascimento. Então, eles estavam em pátrias diferentes, em locais diferentes, ok? Então, vamos lá, para você entender. População inicial, espécie A. Digamos que há alguns milhões de anos, um grupo de dinossauros da mesma espécie A, habitava um determinado local. Muito bem. Dois grupos se separaram e passaram a viver em diferentes ambientes, da mesma espécie, mas eles foram separados. Agora passou a ter uma barreira entre os dois. Ambientes diferentes, são da mesma espécie. Muito bem. Depois de milhões de anos, ó, seleção natural e mutações formaram subespécies, né? A espécie A1 e a espécie A2, tudo bem? Aí a formação de duas novas subespécies ou raças, mas ainda não ocorreu a especiação, uma vez que ainda pertencem à espécie A. Então, os dois grupos ainda podem cruzar, hein? Aí, ó, passou o tempo, olha o que aconteceu. Novas mutações, novas seleções. Agora sim, ó. Agora você tem o quê? Duas espécies diferentes. Tá vendo aqui, ó, espécie B, espécie C. Tudo bem? Aí só tem um detalhe. Agora, eles não cruzam mais. Quando os dois param de cruzar, é porque ocorreu um isolamento reprodutivo. Duas novas espécies formadas, não é possível cruzar mais. Ok? Isso é uma especiação alopátrica. Beleza? Tranquilos. Acho que ficou claro agora, hein? Muito bem. Agora aqui, ó, especiação simpátrica. Sino, juntos, pátria, mesmo local. Então, aqui, ó, sem ocorrência de isolamento geográfico. Lembrou? A espécie tem alguns genes diferentes uma da outra. Certo? Então, olha bem, ó. Ó, nesse momento, ó, você tem aqui, ó, uma seleção natural disruptiva.
disruptiva. Então, aquela pequena quantidade de genes diferentes que uma tem da outra vai ser levado em consideração nesse momento. Uma pequena quantidade de genes diferentes, apesar de ser da mesma espécie, certinho? Existem pequenas diferenças genéticas. Essas pequenas diferenças genéticas serão levadas em consideração. Aí o que vai acontecer? Olha lá. Olha lá. Nesse momento, ó, olha lá, nesse momento. Não, volta aqui, perdão, desculpa aqui, só um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. Antes de vir aqui, ó. Olha lá. Mas como seria possível a formação de duas ou mais espécies dentro de uma mesma área? Eu esqueci de fazer esse comentário aqui, porque isso aqui foi uma questão. Por que que essa pergunta ela foi feita? Porque, veja bem, normalmente, se os animais estiverem na mesma área, a tendência é que eles se cruzem. Quando o animal está isolado, aí não tem como ele cruzar. Existe uma montanha entre os dois. Existe um vale entre os dois. Não tem como eles cruzarem. Então, veja, quando que o animal deixa de perpetuar a espécie, de passar a sua carga genética? Quando ele perde a capacidade de cruzar. Então, veja, na especiação simpátrica, a especiação é mais difícil, por quê? Porque eles estão na mesma área, né? Então, para isso seria necessário que diferentes grupos de indivíduos pertencentes à mesma espécie não mais trocassem de genes entre si. Então, eu tenho a mesma espécie vivendo no mesmo ambiente. Para eu ter uma especiação, eu teria que, mesmo vivendo na mesma área, alguns grupos não trocassem mais, não cruzassem mais, hein? Aí, ó. Então, o grupo apresentasse um menor fluxo gênico. Tá vendo aí? Então, é normal? Não, não é normal. Você está na mesma área. Beleza? Muito bem. Então, aqui um exemplo hipotético. Imagine que dentro de uma espécie, de uma mesma espécie de aves, haja 3 tipos. Ó, bicos pequenos, adaptados a quebrar frutos pequenos. Bicos grandes, adaptados a frutos grandes. E bicos médios, frutos intermediários. Ó, ocorre que na área onde estas aves vivem, por uma série de questões ambientais, 2 tipos de árvores passaram a se desenvolver com maior frequência. Árvores com frutos pequenos. Está vendo? Aconteceu uma questão ambiental aqui, ó. Certo? Muito bem. Aí, nesse momento, ó, repare que ocorre uma seleção natural disruptiva. Isto é, as aves com fenótipo extremo, bico grande e bico pequeno, serão favorecidas, enquanto que as aves com bico médio serão menos favorecidas. Beleza? Bom, se os rituais de acasalamento forem mais comuns nas áreas de alimentação, haverá maior fluxo gênico entre as aves com bicos semelhantes, olha lá, e menor fluxo entre as aves de bico morfologicamente diferentes. Assim, no decorrer do tempo, mesmo sem isolamento geográfico, poderemos ter formação de 2 espécies de aves diferentes, se no decorrer do tempo ocorrer o isolamento reprodutivo. Então, veja que, às vezes, isso acontece. Um terremoto, um tsunami, pode criar uma pequena alteração que dificulte 2 grupos de cruzar, que dificulta 2 grupos de cruzar. Beleza? Isso vai provocar a famosa seleção natural disruptiva. Gente, o meio ambiente, ele é dinâmico, então isso acontece. Leva mais tempo, mas acontece. Em alguns ambientes da Terra, com mais frequência, em relação a outros ambientes. Tudo bem? Então, repetindo, especiação alopátrica, os indivíduos que começam o progresso da evolução
estão em ambientes diferentes, foram separados, estão isolados, eles não trocam genes. Especiação simpátrica, os dois indivíduos estão no mesmo ambiente, mas eles trocam menos genes ou param de trocar. Ok? Viu a diferença? Beleza. Muito bem, queridos. Agora preste atenção. Na especiação alopátrica ou na especiação simpátrica, olha o que acontece. Quando você isola o indivíduo, que ele para de cruzar, com o passar do tempo, os animais, os seres vivos, eles passarão a ter diferenças. Grava bem isso aqui. Ó. Quando eles passam a apresentar diferenças, eles poderão não acasalar mais. Quando eles não acasalarem, nós falaremos que vai ocorrer entre eles um isolamento reprodutivo. Tá vendo? Eles não vão cruzar mais. Isolamento reprodutivo. Tudo bem? Então, alguma coisa aconteceu que vai impedir a reprodução deles. Então, provavelmente, não vai ter mais o que? Troca de genes. O fluxo gênico não vai passar. Beleza? Bom, o isolamento reprodutivo pode ser pré-zigótico. Quando o isolamento reprodutivo é pré-zigótico, antes do zigoto, significa que os dois grupos formados, eles têm tanta diferença, mas têm tanta diferença, que eles não conseguem acasalar. Ficaram muito, mas muito diferentes. Aí eu posso dizer que o isolamento reprodutivo pré-zigótico impede a fecundação. Agora, por quê? Ali, ó, os animais, eles passam a desenvolver capacidade reprodutiva em épocas diferentes. Um reproduz numa época do ano, outros em outra época, tá vendo? Então não tem como cruzar, porque estando juntos, eles estarão férteis em épocas diferentes. Então não tem como acasalar. Certo? Segundo, incompatibilidade entre órgãos reprodutores. Um órgão reprodutor é grande, o outro é pequeno. Então é impossível. Incompatibilidade bioquímica entre gametas. O gameta reproduz no meio ácido, o outro no meio básico. Então fica incompatível. Diferentes nichos ecológicos. Um animal vive num ambiente, o outro vive no outro ambiente, não tem capacidade de estar próximos para cruzar. Diferenças comportamental. Olha que massa. Um animal, ele passa a desenvolver uma característica comportamental. Ele gosta de fazer uma dança. Como o outro desenvolveu em outro ambiente, ele não tem essa mesma adaptação. Ele tem diferenças comportamentais. Tudo isso impede o quê? A reprodução. Isso eu chamo de isolamento reprodutivo pré-zigótico, antes do zigoto. Ok? Agora veja bem, quando os animais se modificam, mas ainda há uma proximidade, aí eu posso dizer que o isolamento é pós-zigótico. O que é o isolamento pós-zigótico? No pós-zigótico, ainda existe um grau de parentesco. Tá vendo? Ainda existe um grau de parentesco. Beleza? Vamos pegar um exemplo aqui. Ó. A égua e o jumento. Tá vendo? Ainda existe um grau de parentesco. A diferença de um cromossomo. Aí, olha o que acontece, ó. Olha lá. O isolamento reprodutivo, quando ele for pós-zigótico, impede a formação de indivíduos reprodutivamente viáveis. O que significa dizer? Que no isolamento pós-zigótico, o animal ele pode acasalar, ejacular, e os espermatozoides podem fecundar o óvulo da fêmea e pode desenvolver o zigoto, beleza? Pode desenvolver um embrião
E pode nascer um descendente. Esse descendente seria um híbrido. Normalmente ele é estéril, inviável. Ok? Beleza? Muito bem. Então, olha aí, ó. O mecanismo pós-zigótico, a mortalidade do embrião após a fecundação, inviabilidade do híbrido, ou seja, o bebezinho formado, quando nasce, né, ele é inviável. Esterilidade do híbrido, quando nasce a mula, o burro, tá vendo? Normalmente são estéreis. São estéreis, resultam do cruzamento de diferentes espécies, égua e jumento. Então, quando o isolamento for pós-zigótico, primeiro, significa que ainda há um grau de parentesco próximo. Aí o animal consegue copular, o pênis penetra, ele consegue ejacular, consegue reproduzir, ok? Aí vejam, quando o animal ejacula, às vezes a diferença de pH mata os gametas, ok? Muito bem. Mas quando ele ejacula, que é pós-zigótico, então significa que o animal introduziu o pênis, ejaculou e fecundou e formou o zigoto. Ok? O zigoto vai desenvolver o embrião. O embrião é inviável, aborta, morre. Ok? Ou então forma o embrião, ele desenvolve e nasce um descendente. Aí ele é o quê? Estéril. Tranquilos? Então, isolamento pré-zigótico não chega a fecundar. Isolamento pós-zigótico fecunda, forma o zigoto. Aí pode formar o embrião e pode nascer. Ok? Fechamos, galera. Já tem um bom conteúdo para vocês estudarem, tá bom? Beijos. Vamos lá. Mete bronca.